Você já reparou que tem gente muito inteligente, muito lúcida e que simplesmente não sai do lugar? Gente que lê, estuda, entende tudo, tem argumentos perfeitos, enxerga os problemas dos outros com clareza, mas quando o assunto é a própria vida, parece que está sempre em um modo espera. Não é a falta da capacidade, não é a falta da informação, muitas vezes é justamente o contrário. É informação demais, consciência demais, medo demais. E hoje eu quero falar sobre isso. Por que pessoas inteligentes ficam estagnadas na vida? E como sair dessa armadilha sem precisar ficar burro ou desligado, mas aprendendo a usar a própria inteligência a favor da ação, não contra. Inteligência sem ação vira labirinto mental. Uma coisa que ninguém conta é que a inteligência não vem sozinha. Ela normalmente vem acompanhada de capacidade de antecipar os cenários, sensibilidade para perceber os riscos e a habilidade de enxergar muitos detalhes ao mesmo tempo. Isso é ótimo para analisar, mas pode ser péssimo para decidir, porque antes de dar um passo, a pessoa inteligente já viu tudo o que podia dar errado, todas as maneiras de ser criticado, todos os caminhos possíveis, todas as consequências futuras. Enquanto isso, alguém menos analítico simplesmente vai lá e tenta. A pessoa inteligente monta um xadrez mental com 40 movimentos à frente e se perde dentro dele. É o famoso overthink. Pensar demais, pensar tão profundamente que a decisão morre afogada na análise. A armadilha da decisão perfeita. A pessoa inteligente costuma ter consciência de como uma escolha pode mudar tudo. Ela sabe que escolher uma profissão fecha outras portas, terminar um relacionamento muda completamente o roteiro da vida, mudar de país, de cidade, de área, sempre tem custo. E aí nasce a fantasia da decisão perfeita. Eu só vou me mexer quando eu tiver 100% de certeza. Eu só vou mudar de área quando eu tiver absoluta garantia de que vai dar certo. Ou eu só vou terminar esse relacionamento quando todo mundo concordar comigo e ninguém me julgar. E essa certeza nunca vem. Porque na vida real, você decide com 60% ou 70% de clareza. E o resto é aprendizado. Quem espera 100% de segurança, espera para sempre. 3. Inteligentes tende a confundir entender como viver. Quem tem muita facilidade com o pensamento, tende a acreditar que entender já é meio caminho andado. Por exemplo, leu sobre uma autoestima e acha que já entendeu a autoestima. Lê sobre trauma, acha que resolveu o trauma. Lê sobre finanças e se sente organizado sem nunca ter mexido numa planilha. A mente cria uma sensação de já fiz algo, apenas por ter compreendido o conceito. Só que a vida não muda com conceito, a vida muda com comportamento repetido. Você pode passar 10 anos consumindo conteúdo sobre abundância, coragem, propósito e continuar no mesmo emprego tóxico, na mesma relação vazia, na mesma rotina que te mata aos poucos. Conhecimento sem prática vira só mais um travesseiro para a consciência deitar. Deitar confortável, mas imóvel. 4. Quanto mais inteligente, maior o medo de fracassar. Porque tem outro ponto importante, a identidade. Desde cedo, pessoas consideradas inteligentes recebem rótulos. Você é muito esperto, você é que tira nota boa, você é o cabeça da família, você é diferente das outras pessoas. Isso vira um papel, um lugar de prestígio. E sem perceber, você começa a ter pavor de qualquer situação em que possa provar o contrário. E se eu tentar e falhar? E se eu expor meus projetos e ninguém gostar? E se eu largar essa carreira estável e parecer um idiota? A pessoa prefere ficar estagnada num lugar mediano onde pelo menos mantenha a imagem de inteligente, do que se arriscar num lugar novo e encarar a possibilidade de parecer comum, iniciante, medíocre. Só que toda evolução passa pela fase de parecer medíocre. Não tem como ser bom em algo que você nunca praticou. Quem não aceita ser aprendiz de novo, fica preso para sempre naquilo em que já é bom, e aí estagna. 5.
Inteligência sem limite gera infinitas possibilidades e paralisia. Tem mais, quanto mais inteligente você é, mais possibilidades você enxerga. Onde outra pessoa vê 2 opções, você vê 10. Onde outro vê um caminho, você enxerga o mapa inteiro. Parece liberdade, mas sem critério isso vira paralisia. Para que escolher uma coisa sabendo que existem outras 9 possíveis? Dá a sensação de estar perdendo alguma coisa o tempo todo. Então você começa projetos e não termina, muda de ideia a cada semana, vive no rascunho, na intenção, no quase e nunca aprofunda nada. Fica sempre do lado de fora da própria vida, como um analista observando e não como protagonista vivendo, sempre calculando risco, sempre medindo, sempre procurando o controle de tudo. Pensa o suficiente para não ser irresponsável e age o suficiente para não virar fantasma de si mesmo. Não estamos falando sobre pare de pensar e só vive, não. Mas você também pode decidir prazos para decidir. Então, em vez de um dia eu vejo isso, coloque uma situação, até domingo eu decido isso. Até domingo eu dou uma resposta sobre esse trabalho. Ou até o fim do mês eu decido se continuo nesse relacionamento ou começo um processo de sair. Reduza também as opções. Se você enxerga 10 caminhos, escolha 3 para analisar com carinho. Elimina o que é ali claramente incompatível com o que você é hoje. E aceite. Internalize o fato de que o primeiro passo é experimental. Não é um contrato para o resto da vida, é um teste. Você não precisa ter certeza de que vai dar certo. Você precisa ter certeza de que ficar parado já está dando errado. E misture tudo isso com uma prática. Lê um livro sobre finanças, em vez de você ir para o próximo aplicar uma coisa, anota os gastos do mês, renegocie uma conta, crie um fundo de emergência. Leu sobre coragem? Faz uma microação corajosa essa semana. Sei lá, manda um e-mail, se inscreva num curso, marca uma conversa que você está adiando há tempo. A pergunta que você precisa se fazer, se você se reconhece nisso, talvez a pergunta não seja eu sou inteligente o suficiente. Talvez a pergunta seja o que eu já sei que preciso fazer e estou empurrando com a barriga, porque quero a garantia perfeita antes de agir. E provavelmente você já até sabe a resposta. Aliás, claro que você sabe. Pessoas inteligentes quase sempre sabem. Falta coragem, não diagnóstico. E coragem não nasce primeiro para depois você agir. Ela nasce no ato. Você manda mensagem com medo mesmo, você vai com medo mesmo. Você começa um projeto com insegurança mesmo. Você termina uma história com o coração tremendo mesmo. E aos poucos a sua mente extremamente inteligente percebe algo como: olha, eu consigo lidar com as consequências das minhas escolhas. Eu não preciso mais viver encolhido, tentando prever tudo. E no fim, pessoas inteligentes não ficam estagnadas porque são fracas. Elas ficam estagnadas porque confiam tanto na própria cabeça que esquece que o corpo foi feito para andar, as mãos foi feito para construir e o tempo passa, mesmo quando a gente não decide nada. A sua inteligência é um presente, mas se você não tomar cuidado, ela vira a gaiola mais elegante que você já viu. E a chave quase sempre é uma ação pequena, simples, concreta, feita hoje. Não perfeita, e sim feita. Porque no fundo, a vida não te recompensa só quem entende. Ela recompensa quem tem coragem de fazer algo com o que entende. Se você gostou desse vídeo ou se identificou, caminho para um amigo, comente aqui o que você achou e se inscreva para mais vídeos como esse. Um abraço.